Muito bem, senhoras e senhores, vamos começar o nosso curso de leve de redação para o Enem, para você manjar tudo que você precisa para enfrentar esse exame. Tá cada vez mais doido, com regras cada vez mais rígidas, mais apertadas, para avaliar a sua redação. Ora, do que você precisa? Nós vamos te passar absolutamente tudo ao longo deste curso, começando hoje com uma aulinha essa que é a 00, tá? A gente nem entrou no curso propriamente dito ainda. Ainda não te dou nessa aulinha aqui nenhum conteúdo específico da redação, mas a gente faz o fundamental. A gente conhece as regras do jogo. Eu preciso conhecer o meu inimigo, né? E aí, meu adversário. Até que a gente é parceiro ali, mas a pessoa que eu vou enfrentar tem que ser conhecida para que eu possa chegar com as armas necessárias para poder vencer. O que a gente quer? A gente quer chegar numa redação 900 mais. A gente quer chegar numa redação que garanta a sua aprovação numa faculdade que você quer. Você pode estar mirando 960, 980. Você pode estar mirando o 1000, que a banca já não quer dar mais, né? Eu vou falar um pouquinho mais disso nos próximos slides. Então, aula 00, a gente começa refletindo sobre quem corrige a redação do Enem. O Enem é a prova mais importante do Brasil, maluco. São milhões de pessoas fazendo todos os anos. São 4 milhões de redações para serem corrigidas. É um volume simplesmente assim, sem paralelo em território nacional, o que faz do Enem uma das maiores provas do planeta, levando em consideração, né, que exames nacionais não são tão frequentes em países, né, do mesmo tamanho que o Brasil. Então o Brasil é uma prova, o Enem é uma prova para o Brasil e para o mundo gigante. E a gente tem muita gente envolvida no trabalho da correção da redação. São entre 5 e 7 mil professores todos os anos mobilizados para poder fazer a correção dos textos dos alunos. É muita gente. Essa galera é mobilizada entre professores da área de letras e vem de todos os lugares do Brasil. Ou seja, as nossas redações estão sendo corrigidas por uma galera que é qualificada dentro da área e que está ali buscando aplicar critérios que foram estabelecidos por uma banca. Tá? Daqui a pouquinho eu vou falar um pouco melhor sobre esses critérios estabelecidos, porque eu sei que isso aí é um negócio que pega, né? Isso é uma parada que a gente precisa entender exatamente como que é, justamente por causa dessa tensão que a gente está sentindo, né, com as mudanças da banca. Então, antes de eu te contar isso, eu quero que tu enxergue comigo quem é o corretor. Sabe o que esse corretor está fazendo? Esse corretor está corrigindo entre 100 e 200 redações por dia. É um número de redações muitíssimo alto. Ora, quando eu vou te falar como quem já corrigiu o Enem, corrigiu o Enem durante 2 anos. Quando a gente está corrigindo redação no primeiro dia, a gente faz 100 redações, a gente fala, pô, nem foi tão difícil. A centésima redação você não está morrendo. O segundo dia, o terceiro dia, não te mata corrigir 100 redações. Agora, quando você está no 20º dia de correção de redação, a redação número 70 e poucos você já não aguenta mais. Você fala, meu Deus, ainda faltam 20. Então começa a pesar por causa do amplíssimo volume, tá, de redações que ficam para cada professor. Eu não corrigi na era do até 200 redações por corretor, mas você imagina o que pode ser corrigir essas 200 redações por dia. É claramente um trabalho exaustivo, é claramente um trabalho que está sujeito a erro, porque você está sendo pressionado, você está estressado, você está corrigindo redação dia 25 de dezembro, 1º de janeiro. Te mandam todo dia. Então veja, por que eu quero que você saiba disso? Porque eu quero que você saiba que do outro lado da tela tem um corretor que está corrigindo seu texto, que é um ser humano. E que para além das regras que a gente tem que seguir, eu tenho que entender qual que é a melhor maneira desse cara olhar meu texto e ver, não, realmente, o cara cumpriu essas regras, beleza? Então, isso é um diferencial absoluto desse curso. A gente está preocupado em fazer com que o nosso texto tenha as suas articulações, tenha os elementos, né, que comprovam a excelência nos diversos critérios, claros para quem está nos lendo do outro lado da tela. Beleza? Então, very good, my good. A gente vai ter sempre no Enem 2 corretores por texto. Isso em tese. Tese não. Isso concretamente vai reduzir problemas que podem acontecer nas correções. Eu vou ter sempre alguém. Por exemplo, se eu tenho um corretor e esse corretor dá 960 e o outro coleguinha vai lá e dá 880, a sua nota vai ser a média aritmética entre esses dois valores. Então você vai ter aí 920 na sua nota final. Beleza, mas e se por um acaso for uma coisa meio absurda? Um corretor for lá e dá 960 e o outro der 700. Aí, meu amigo, claramente tem um problema. Na verdade, não tem nem como dar 700, né? Ele daria 720, por exemplo. Então, aí não teria como. Isso leva a correção para um terceiro corretor. Então, passou de 100 pontos a discrepância, meu amigo, minha amiga, eu vou mandar para o coleguinha do lado, tá? Para um terceiro coleguinha, e esse terceiro coleguinha vai dar uma nota. E aí essa nota como é que fica? Essa nota será somada e dividida com a nota mais perto dela. Então, tirei 960, um cara deu 960, outro cara foi lá e deu 720. O terceiro corretor deu 920. Qual que é a nota total? 940. O 920 do terceiro corretor e o 960 que é
entre as duas notas anteriormente atribuídas, a mais próxima da nota dada pelo terceiro corretor. Tranquilo? Então é assim que você recebe, né, a sua nota ao final das contas. A gente tem muitas redações que vão para o terceiro corretor, a gente não tem um número divulgado, tá, de maneira transparente, mas a gente tem uma estimativa de que metade das correções do Enem cheguem ao terceiro corretor, o que pode indicar uma dificuldade de gerar uma unidade na aplicação dos critérios de correção, o que é absolutamente natural quando a gente está falando de uma correção em larga escala e muito importante de ser considerado para a gente não perder ponto por causa das coisas que decorrem, né, dessa dificuldade. Então, ó, segurança e clareza, é isso que a gente vai sempre buscar no nosso texto. Vem mais um pouquinho comigo, vamos continuar pensando nisso, na correção do Enem como um todo. Eu tenho várias bancas, né, que organizam concursos públicos e provas no Brasil, incluindo provas de redação. E é para fazer uma prova como o Enem, a gente precisa, né, de uma banca que tenha experiência, que dê conta da logística, né, dos grandes desafios que é, em larga medida, você fazer um exame da escala do Exame Nacional do Ensino Médio. Bom, tradicionalmente, quem ficou no exame foi a Sebrasp, desde o iniciozinho. A Sebrasp foi uma banca que estabeleceu a cara do Enem, que estabeleceu o tipo de cobrança, o tipo de tema que aparece, o modelo geral de como a prova funciona, que é um modelo muito bacana para a gente poder medir habilidades transversais dos alunos, inclusive pensando nos moldes da redação. O que acontece, né, com o tempo? O Enem não era de cara a forma de ingresso ao ensino superior. O Enem era só uma prova para você testar a qualidade do ensino médio do país. E por causa disso, o Enem não tinha tanta preocupação, né, com os cuidados da correção da redação. O que eu quero dizer com isso? Antigamente, você podia ter 280 pontos de diferença da nota entre um e outro corretor que estava tudo bem. Se um deu 720 e o outro deu 1000, a nota final é a metade dessas duas coisas. Uma loucura, né? Aos poucos o Enem foi virando vestibular e aí ele foi sendo forçado a deixar um pouco mais bem, né, delineado, mais bem amarrado como seriam essas pontuações. A Sebrasp, então, impôs o primeiro grande modelo de correção da redação do Enem, que era um modelo que estava direcionado a uma lógica do senso crítico, do pensamento reflexivo sobre as questões do nosso tempo, tá? Então, a uma busca de uma espécie de intervenção que fosse inovadora. Isso, inclusive, deu um maior problema um tempão, né? Porque não era claro o que era uma intervenção inovadora. Um corretor pode considerar inovadora, o outro pode falar, isso aqui, já estou sabendo, isso aqui não é nada novo, né? Então, houve a definição de um conjunto de critérios, mas esse conjunto de critérios tinha um pouquinho de flexibilidade excessiva. Então, deixava muito na mão do corretor, na subjetividade do corretor, o que ia acontecer. Sai a Sebrasp, entra a FGV ao longo de alguns anos. A FGV, ela vai e faz o contrário. Ela cumpre uma missão fundamental, que é estabelecer elementos bastante objetivos para que seja penalizado ou pontuado cada um dos critérios. Então, isso foi fundamental e isso estrutura a base da correção do exame até hoje, beleza? Só que a FGV estabeleceu critérios que pecavam pela incapacidade de penalizar um texto que era basicamente um modelo pronto. Então, esses critérios, por serem muito objetivos, faziam com que alguém fosse lá, lesse a redaçãozinha. A redação, pô, claramente, tipo assim, eu li ontem essa redação na internet, vi uma igual. Que é o John Locke, não sei o quê, dos direitos fundamentais, o Pererê, Pão Doce, Batatinha, porque o Bauman, o Durkheim, anomia, o Sísifo subindo um monte. Eu vou lá e coloco um monte de coisas, né, que estão pré-definidas, pré-montadas. O corretor sabe que aquilo está pré-definido, está pré-montado, mas não há prerrogativa entre os critérios estabelecidos para correção para eu penalizar um texto como aquele. Então, um texto como aquele vale dentro da lógica que estava estabelecida dos critérios de pontuação, tanto quanto um texto que é autoral, que o cara busca referências diversificadas, que o cara mostra que ele tem conhecimento de mundo, que é dele de fato, né, de filme que ele viu, de coisas que ele colheu e pesquisou ao longo da vida. Então, esses dois textos têm o mesmo valor, tá? Nessa lógica que ficou estabelecida pela FGV. Volta a Sebrasp há uns anos atrás. Sebrasp volta a partir de 2023, o que nos dá o tom, inclusive, de novo, do tipo de tema que está caindo. Muita atenção, a gente vai fazer essa análise depois com mais calma, mais maluco. Os temas da Sebrasp, eles têm um recorte muito intenso, muito forte para o direcionamento dos grupos minoritários. A gente viu aí invisibilidade do trabalho de cuidado feito por mulheres, a herança africana no Brasil, as tradições africanas no Brasil. A gente viu agora a questão da perspectiva sobre o idoso, então mais um grupo minoritário. A gente teve o trabalhador rural na segunda aplicação desse ano, mais um grupo vulnerável, população em situação de rua na segunda aplicação de 2023. Enfim, se a gente começa, né, a observar, a gente vê que há uma tendência muito forte a buscar esses recortes, o que nos ajuda bastante, inclusive, a antever um pouquinho o que pode vir na redação desse ano. Agora,
a gente também vê com esse retorno da Sebrasp uma nova tentativa de trazer esse tom da busca por um senso crítico, da busca por um texto mais autoral, da busca por um texto que não atenda a modelos. A partir do momento que o corretor olhar o teu texto e falar, pô, isso aqui é um modelo, meu parceiro, você tá achando que tu me engana? Ele vai, ó, te dar um chablau, ele vai arrancar ponto significativo, tá, da sua redação. Bom, estamos então, em certa medida, no fim da era dos modelos. Significa que se você fizer um modelo, você vai tirar 0? Não, mas significa que se você fizer um modelo, não vai ficar bonita a sua nota, não. Você vai perder pelo menos, assim, de cara uns 80 pontos na C2 e na C3, tá? Você provavelmente vai tomar mais uma penalidade aí de bobeira na C1 e na C5, tá? O fato é que o prejuízo de fazer modelos hoje em dia, ele é grande o suficiente para que a gente queira produzir o nosso próprio texto autoral. E isso é ótimo, vamos combinar, né? Afinal de contas, com todo respeito, eu sei que às vezes você olha e fala, pô, o Enem não me deixou tirar a nota máxima, mas eu citei a Constituição, citei Baum. Todo respeito, por que você, que botou uma Constituição sem articular precisamente, merece uma nota compatível com alguém que vai lá e mobiliza uma série de referências que ele construiu ao longo da vida, que ele articula com outras disciplinas, que ele tem para poder pensar o mundo? Então, colocar isso em avaliação, isso é importantíssimo. E isso é muito bom que esteja presente na correção do Enem, a partir, né, seja de volta na correção do Enem nos últimos tempos. Agora, o que acontece? Bom, aliás, deixa eu falar só mais uma coisinha. Uma coisa que saiu na cartilha do Enem do ano passado, que materializa um pouco essas preocupações, é o que a gente chama de repertório de bolso. O que é o repertório de bolso? O repertório de bolso é uma parada que você tira, joga e funciona em qualquer tema. Sabe aquela utopia? Tá lá na cartilha, né? O cara vem com a utopia do Thomas Morris na introdução, porque é de acordo com o Thomas Morris, utopia, um lugar que é tudo maravilhoso e não sei o quê. No entanto, isso aí se contrapõe à realidade brasileira, porque qualquer que seja o tema que a gente está discutindo não é perfeito. Então é diferente da utopia. Pô, parabéns, meu amigo. Você percebe que isso daí tem tom exclusivamente decorativo? Isso não ajuda em nada na sua argumentação. Você começa falando, pô, o Brasil é diferente de um lugar ideal, né? Mano, então isso é um repertório de bolso. É um repertório que você pega e simplesmente joga, né, e entrega nas mãos do Senhor. Quando você pega, por exemplo, um Sísifo subindo o monte, esse aí eu adoro, né? Porque Sísifo, antologia grega, era o cara que pegava uma pedra, botava nas costas, subia até o topo do monte. Quando chegava lá em cima, ele via a pedra rolando o monte abaixo, vendo, portanto, seus esforços a se resumirem, né, a nenhum resultado. Da mesma maneira, sei lá, o combate contra a dengue no Brasil. Pô, primo, bonito, mas claramente não tá só gastando onda. Esse repertório não tá contribuindo em nada para a maneira como você está argumentando. Então, o repertório de bolso, ele começa a ser entendido como o elemento centralizador do que seria esse modelo de texto. Então, você não precisa ter um texto que é modelinho, né, com tudo, cada um no seu lugar, para você ser penalizado. Você precisa apenas usar algum tipo de repertório que é imensamente flexível, de maneira jogada no texto, insuficientemente articulada, tá? Aí vem um pulinho do gato que é importante. A aplicação desses critérios por milhares de corretores em todo o Brasil depende de algumas coisas. Primeiro, da condição de a banca estruturar de maneira concreta como esses critérios devem ser aplicados. Segunda, né, de haver um treinamento que passe isso de maneira bem organizada para os corretores na sua aplicação. E terceiro, e esse seria o ideal e não acontece, que toda a comunidade, né, escolar, professores, alunos, soubessem com clareza quais são os critérios e quais mudanças estão, né, podem vir a ser indicadas. O que rola? Rola que a gente tem um treinamento dos corretores que é online inicialmente, e depois que a prova acontece, tem um treinamento presencial com esses corretores. Esse treinamento presencial é em polos diferentes. E se o mesmo professor, né, eu posso falar por mim, dá uma aula em 2 salas diferentes, e essa aula vai ser diferente em cada uma das salas, tu imagina vários polos do Brasil inteiro. É evidente que algum nível de variação na compreensão, né, no estabelecimento de um parâmetro pode ser esperado. Tá? Quando você faz isso presencialmente, há pouco tempo do exame, sem que, se tivesse divulgado isso agosto, setembro, que é quando está rolando o treinamento presencial, e aí o corretor pode se preparar, foi feito de maneira atabalhoada, né? Então foi feita uma série de orientações para aumentar a penalização, né, nesses pretensos modelos, essas articulações que fizeram com que a aplicação não fosse homogênea nos textos no Brasil. Todo mundo
é evidente para qualquer pessoa, tá? Para qualquer pessoa que tem qualquer dúvida, assim que sair os espelhos da redação, vai bastar juntar Lé com Cré para você ver que, assim, várias correções foram feitas sem qualquer cuidado, ou na verdade apenas com uma aplicação de um critério que foi pensado naquele momento sem ter um parâmetro de unicidade, o que fere a prerrogativa de isonomia que qualquer pessoa que está prestando, né, um concurso público, vestibular é um concurso público para as universidades públicas, tem direito. Bom, dito tudo isso, o que a gente vai fazer? A gente vai sentar e chorar? Vou falar, não, o Enem, meu Deus, o Enem pode me tirar. Eu vou me preparar para esse cenário de incerteza. E aí eu preciso ter duas coisas aqui na minha mente para eu fazer essa preparação. A primeira delas, que é a parte do núcleo duro, vamos colocar assim, a parte daquilo que não tem como mexer no seu texto, que todo o texto vai ser igual. Tem uma frase aí, né, atribuída a um historiador lá para trás, mas que fundamentalmente está no livro Mensagem de Fernando Pessoa, que é assim: navegar é preciso, viver não é preciso. Ele está dando uma gastada, né? O que ele está querendo dizer? Navegar é preciso porque a navegação é feita com uma série de instrumentos que dos quais você não pode prescindir. Você não pode navegar sem bússola, você não pode navegar sem saber olhar as estrelas, você não pode navegar sem saber lidar com a direção do vento. Então é necessário precisão para você conseguir navegar. Viver não é preciso, assim disse Fernando Pessoa. Bonito, né? Porque viver não é determinado, não tem precisão. Viver, assim, é um acontecer, né, que é completamente imprevisível de um dia para o outro. Viver é etc, né? Como diria Guimarães Rosa. Eu já puxo um outro doidão por aqui. Agora é o seguinte, e escrever redação do Enem? Escrever redação do Enem é preciso. Olha só, se você acha que escrever redação é tu chegar lá e você ser tomado pela musa e a inspiração fazer correr, né, pelos seus dedos o pensamento, você está viajando, cara. Escrever não é isso não. Escrever é entender as regras do jogo. E aqui a gente está começando a fazer isso. Eu chamo, né, as regras do jogo, mas na verdade as regras do jogo a gente entende no curso inteiro. Por quê? Porque são muitas pequenas regrinhas, beleza? Então, o que a gente precisa? Conhecer claramente quais são as regras e como que a gente faz isso ao longo do curso. A gente trabalha cada pedaço da estrutura em todas as aulas e todas as redações tem cada pedaço da estrutura marcadinho. Vocês vão ver, eu vou te mostrar uma no final dessa aulinha aqui. E a outra coisa que eu quero sempre levar em consideração, que eu já mencionei, eu tenho que lembrar que tem um ser humano do outro lado da tela. Então minha pergunta não é só... será que tá maneira a minha articulação? A minha pergunta tem que ser meio que assim, será que tem algum risco do corretor olhar para isso aqui e achar que ele não está articulado? E eu vou sempre buscar o caminho mais seguro. Você que está aí fazendo o curso, você também está fazendo acompanhamento pedagógico da correção. A gente vai estar o tempo inteiro mexendo em cada parte do texto, o tempo inteiro sendo pelinha, sendo chato. E eu vou te falar muitas vezes, olha, isso aqui, cara, eu te daria o ponto. Mais um corretor maluco, tá? Então a gente está sempre levando em consideração que existe o corretor maluco, o corretor que está na redação número 94 do dia 17, que está assim, de ressaca, porque ontem ele bebeu pra caramba. Esses corretores existem, como que eu faço para o meu texto ficar tão na fita que esse corretor bate o olho e fala assim, aqui não tem como eu tirar ponto. Nossa meta é essa, tá? Continua aqui comigo. Saiba, você já sabe provavelmente. Ou se você não, talvez você esteja começando a fazer o Enem pela primeira vez agora. Mas de qualquer forma, saiba que o Enem é avaliado por competências. São 5 competências diferentes. Cada uma dessas competências vale 200 pontos, totalizando 1000 pontinhos de leve, beleza? Como são avaliadas essas competências? A primeira é a norma culta. Norma culta, cara, é o seguinte... é a mais difícil você tirar 200 se você já não tem um domínio de norma culta muito bem sedimentado ao longo dos seus anos de formação, tá? Por que eu estou querendo dizer isso? Vamos supor que você escreve um texto, você tem ali 15, 20 erros. Estamos no início do ano, você cometeu 15, 20 erros no seu texto. Cara, sinceramente, treinando e fazendo na moral, você vai conseguir tirar 160 na norma culta. Agora, muito difícil você conseguir 200, porque 200 você tem que errar tipo um erro só, cara. 2 erros. Se for vírgula, 2 vírgulas, por exemplo, já era. Se for 2 acentos, você ainda tira 200. Mas eu vou te falar na real mesmo, minha experiência de todos esses anos, vendo espelho de aluno, às vezes o cara comete um erro só e já perde ponto. O cara comete um erro só e ele fica com 180 na competência 1. Ou seja, um corretor penalizou, deu 160 e o outro deu a nota 200. Tá? Então, isso acontece. Então, a 1 é a mais difícil porque eu tenho que mirar no erro 0. Então eu tenho que cuidar assim, de cada detalhezinho, tá? Pra não dar nada. 160, nisso aí a gente tem que mirar. 160 tem que ser assim,
missão, tá? Vou reduzir o meu número de erros para que pelo menos eu não tenha a penalidade acima de 40 pontos aqui na norma culta. Muito que bem. A competência 2, maluco, é o buraco do repertório de bolso. O buraco eu digo porque ele mora ali, né? A toquinha dele, tá? Competência 2. Para você conseguir 120 pontos, basta que você faça um texto dissertativo argumentativo, tá? Então, se você meter um texto que tem uma introdução, que tem uma tese, que tem argumentos e que tem conclusão, tu vai tirar 120, beleza? Se você fizer um texto com 3 parágrafos, mas que tem essa linha, você vai tirar 120. Então 120 significa se tu entendeu o que você tem que fazer quando eu te peço um texto dissertativo argumentativo. Se eu não cumprir esse requisito, eu não tenho como passar de 120, beleza? Ok. E os outros pontos, aí que mora o perigo. Eu vou te dar detalhes de como isso aqui funciona na aula 1. Vou trabalhar assim, como que é a aplicação do repertório exatamente. Mas só para você entender, você precisa ter pertinência e produtividade no uso do repertório. Pertinência, aquele repertório tem que ter a ver com aquela discussão. O que Utopia do Moros tem a ver com herança africana no Brasil, senhoras e senhores? Are you the brinks with my face? Tá de sacanagem, né? Claro que não tem a ver. Se eu trago, por exemplo, né, uma música, falo sobre o rap nacional, trago a música do Racionais, falo do preconceito, ou do preconceito contra o funk, e a ligação fortíssima entre o funk e a cultura negra, a cultura da periferia. Absolutamente pertinente. Então, pertinência está aí. Então, isso só significa que eu posso falar de coisas que estão diretamente relacionadas? Não. A pertinência pode ser construída. Eu vou te mostrar essa pertinência construída no textinho que eu vou mostrar para vocês no final. Vão ser 2 repertórios com pertinência chapada e um com pertinência construída. Beleza? Very good, my good. E produtivo por quê? Porque eu posso estar falando de cultura negra e eu passar um parágrafo inteiro falando de capoeira. Mas se eu não articular a capoeira com o meu tema, que é o desafio de preservar a tradição africana, aí eu não vai ser produtivo e eu vou ficar com 160 pontos. Show de bola? Muito que bem. Competência 3, seleção de organização de argumentos, ela também não é uma competência muito fácil da gente chegar na nota máxima. Por quê? Porque ela está avaliando muitas coisas no seu texto. A sua tese está clara? Eu leio a sua tese e eu sei aquilo que você vai discutir no seu texto? Sim, isso está na competência 3. O seu parágrafo argumentativo tem um objetivo claro. Eu começo a ler e termino de ler dentro do mesmo ambiente. Eu estou no mesmo território, ou você começou falando uma coisa e terminou de outra. Isso está na competência 3. O meu texto chega no final e fecha tudo que eu falei ao longo da redação. Isso está na competência 3. Então é muita coisa. Eu selecionei ideias que são pertinentes, que fazem sentido para a discussão, né? Isso tudo está no âmbito da competência 3. Se você faz um texto organizadinho, tese, argumento, intervenção na moral, 160 a gente garante na competência 3. O que a gente quer? 200. E para tirar 200, a gente vai precisar de um texto autoral, a gente vai precisar de um texto que não tenha cara de modelo, a gente vai precisar de um texto de alguém que pensa sobre o tema, tá? Que reflete sobre o que está posto na discussão. Pode crer? Very good, my good. A competência 4, aí tu vê, ficou mais fácil. Uma coisa ou outra tem que melhorar pra gente, né? Competência 4, a FGV gostava de pedir. E aí tu vê de novo, né? São 2 modelos diferentes, os 2 modelos têm vantagens e desvantagens. Se a gente conseguisse fazer uma comunhãozinha um pouquinho melhor entre os 2, a gente estaria muito mais feliz. O modelo da FGV, como é que era? O cara contava o teu conector. Eu tive uma aluna, cara, eu fiquei com o coração. Ela perdeu ponto na C1 e perdeu na C4. A gente não entendeu nada. Gente, por que você perdeu na C4? A menina, assim, nunca tinha perdido na C4, cometendo erro nenhum. Na prova do Enem, olha que doideira, ela começou o terceiro parágrafo com esse procedimento. Não usou conjunção. A FGV exige que você comece pelo menos 2 parágrafos com conjunção. Quebrou, simplesmente. Porque não tinha. Mas tinha falha de encadeamento, tinha falha de coesão? Não, mas o critério era, um dos critérios, né? Era o número de conjunções usadas. Ela não chegou no número, olha que loucura. Então, mesmo tendo feito uma coesão correta, ela perdeu o ponto. Esse era o critério na época. O critério agora é o seguinte: a coesão tem que estar adequada. E o número de conjunções importa muito menos, tá? Você vai usar conjunções no seu texto, porque, como que tu não vai usar conjunções no seu texto? Mas muita gente ficava, né? O modelo tem muito isso, e muita gente assim entra para escrever redação e fica todo travado com esse uso eterno de conjunções. Você vai lá, isso aqui não sei o que, sei lá. Atualmente no Brasil tem se discutido muito sobre a questão da doação de órgãos. Ponto. Nesse sentido, é importante que a gente pense não sei o que das coisas para a batatinha. Ponto. Portanto, parará. Aí, todo ponto que você coloca, tu vai lá e mete uma conjunção em seguida. Cara, não precisa disso. O texto acaba ficando muito artificial. E essa artificialidade não é bem-vinda neste momento, tá? Então a gente vai usar elementos coesivos com frescor, né, e flexibilidade, sem ficar metendo conjunção depois de todo ponto e usando conjunção normalmente, porque na vida a gente usa conjunção. Tranquilos? A 4, então,
qual que é o rolê? Como é que você faz para você tirar a nota máxima? Você não comete erros, tá? Você não começa uma oração que você não termina direito, quebra no meio do caminho, você não encavala uma oração na outra, você não usa um conector que não tem nada a ver com aquilo, você não faz uma retomada que não retoma nada, tá? Você não cometeu erro, você vai tirar a nota máxima. Isso aqui a gente pratica muito, né? Na escrita, correção, revisão, é ali que você... Aí, a competência 1 e a 4 é na escrita e na revisão, o principal meio de você se desenvolver. Competência 5, proposta de intervenção, senhoras e senhores. A proposta de intervenção, desde a FGV, ficou mais mecânica e ficou bem fácil de fazer, tá? A Sebrasp agora tá pegando um pouquinho, puxando um pouquinho mais no que ela chama de ação nula. Então, se você virar e falar o seguinte, é preciso mudar tudo isso aí, né? Eu sei que tem gente que é eleito presidente falando isso, mas se você fizer isso na sua redação do Enem, é preciso mudar tudo isso que tá aí por meio de uma lei. Pô, aí você vai tirar tipo 80 na sua intervenção. Isso aí, uma ação nula, né? Alguém tem que fazer alguma coisa. O governo deve tomar providências. Claro que tem que tomar, meu amigo. Quando eu te pergunto uma intervenção, eu quero saber quais providências. Então, o fundamental de você saber é que a ação tem que ser concreta, tá? Quando começou esse modelo de intervenção, os alunos faziam o governo, que aí eles ganhavam um elemento. Eles falavam, o governo deve tomar providências por meio de... Aí o que eles colocariam na ação, eles jogavam pro meio. Já ganha um elemento de bobeira, só tampando uma ação nula. Agora não pode, a ação tem que ser concreta. Beleza? Muito que bem. Ora, como eu te falei então, qual que é a nossa linha? Qual que é a nossa perspectiva? Qual que é o nosso objetivo? Primeiro estudo, dominar a estrutura da redação, entender exatamente como que esse trem funciona, entender exatamente o que precisa estar em cada lugar, o que pode ser diferente e o que é inamovível, o que é pressuposto fundamental do texto dissertativo argumentativo cobrado no Enem. Em seguida, acumular repertório diversificado. E esse repertório diversificado está nas nossas aulas. Esse repertório diversificado está nas aulas que você tem no colégio, no seu cursinho online, quaisquer aulas que você assiste. Esse repertório diversificado está na sua vida. Olha só, mais do que nunca, mano, a cartilha do Enem falou isso ano passado explicitamente, tá? Mais do que nunca, aquilo que tu colheu enquanto sujeito, enquanto uma pessoa que está viva sendo atravessada pela realidade, isso é relevante para o Enem. Então tu foi lá e tu assistiu um filme, e esse filme é sobre a relação entre os mais jovens e os idosos, isso é relevante para discutir perspectivas sobre envelhecimento. Você se lembra de ter lido um livro sobre um tema relacionado sobre uma pessoa com deficiências, ou uma pessoa cega que tem dificuldades para poder se inserir em determinado contexto, cara, isso é pertinente para você discutir pessoa com deficiência. Então, aquilo que você acumulou na vida tá valendo. Pô, tu assistiu uma aula, uma maneira de biologia, o professor te explicou que é eutrofização, e você entendeu exatamente o que está acontecendo. Caiu poluição dos rios, meu amigo, eutrofização é argumento. Vou te explicar isso melhor, tá? Vai ter aula para eu passar por cada tipo de argumento, mas o que eu quero dizer é que esses repertórios estão nas nossas aulas, estão na sua vida. Qual que é a diferença do que estão nas nossas aulas? Eles são cirurgicamente selecionados para que você consiga com eles dar conta de tudo quanto é tema, e mais do que isso, eu volto neles o tempo inteiro, tá? De maneira que os repertórios que você vê nas primeiras aulas, eles estão aparecendo no meio de redações lá na frente também. A gente está o tempo inteiro caminhando entre os mesmos repertórios de maneira que a gente se familiarize com eles e eles estejam na nossa mão na hora que a gente precisar fazer a redação. Beleza? Uma estimativa aí, sei lá, de uns 60 repertórios base, tá? Ao longo do curso. E várias outras coisinhas, né? Por aí, uns trocadinhos de repertório, mas mais ou menos 60 que são pensadores, que são conceitos, que são elementos que nos ajudam a pensar vários temas, tá? Nunca todos, porque se um argumento, isso aí você guarda para você, serve para todos os temas, ele não serve para nada, beleza? Isso não é só sobre o Enem. Bom, nós vamos sempre escrever, revisitar os nossos erros e escrever de novo. É isso que faz a gente melhorar. Olha só, eu tive uma aluna que eu tive que chacoalhá-la para que ela se convencesse de escrever menos redações e tomar mais cuidado com o texto. Por quê? Porque ela escrevia, pá, igual um tiro, ela queria escrever o máximo possível. Aí ela escrevia, às vezes, 4 redações de uma semana. Mas tudo cheio de erro, maluco. Cheio de erro de coesão, cheio de erro de norma culta. Isso daqui eu tô pegando um exemplo extremo. Mas pode acontecer de maneira mais insidiosa, mais pequenininha na sua vida, sem nem perceber. Então, por exemplo, você escreve redação toda semana pro colégio, pro cursinho, e aí, pô, tem tanta coisa para fazer que você recebe, você fala, ai, tirei 720, nossa, minha próxima tem que ser melhor. Então você já começa a pensar, porque você já recebeu o tema da próxima, o que você tem que fazer para ir melhor. Você não para ver o que você errou. Você para ver o que você errou, você vê uma vírgula que você olha e fala, pô, isso aqui era óbvio, isso aqui eu sabia. Você vai olhar um acento e falar assim, gente, eu não fazia ideia que essa palavra era acentuada. Você vai ver uma estrutura que foi quebrada e o corretor foi escreveu diferente, você vai olhar e falar assim, uai, gente, isso daqui eu não fazia ideia que
Essa era a melhor maneira, que assim funcionava melhor. E você vai incorporar isso no seu próximo texto. Então, o tempo que você gasta estudando a sua correção, meu amigo, minha amiga, é um tempo muito bem empregado. Dá uma sensação de que você está perdendo tempo. Sabe por quê? Porque a gente tem uma cabeça de que estudar para o vestibular é estar o tempo inteiro avançando. Eu tenho que fazer uma questão, duas questões, tenho que chegar a tantas questões. Eu preciso terminar essa apostila, eu preciso estudar matéria de tal coisa, eu preciso fazer tantas redações. Não, eu preciso performar melhor. Qual que é o melhor caminho para eu performar melhor fazendo essa prova? Na redação, passa pela revisão dos seus textos corrigidos. Tá? Então não abra mão disso. Esse tempo é um tempo muito bem gasto, porque aí você vai perceber o que está acontecendo cada vez melhor com a sua redação, e quando a gente enxerga a realidade, a gente se torna capaz de tomar melhor decisões para agir com aquilo que a gente tem disponível. Muito que bem, senhoras e senhores. A gente tem aqui uma frase que eu adoro de paixão, que está no Manifesto Antropofágico de Oswald de Andrade, um texto fundacional do movimento modernista brasileiro. E essa frase eu acho que ela aponta muito bem o caminho que nós sempre temos que ter, que nós adotamos por base neste curso, e que eu acho que é um caminho que a gente deveria buscar naturalmente para a nossa formação em termos de conhecimento na vida. Só me interessa o que não é meu. Lei do homem, lei do antropófago. Só me interessa o que não é meu, porque aquilo que eu já tenho, aquilo que eu já domino, aquilo já está incorporado à minha existência. Se eu quero ser maior, se eu quero saber mais, se eu quero poder mais, só aquilo que ainda não é meu me interessa. E como que se aplica a redação? Maluco, se você está fazendo uma redação que está funcionando muito bem na C2, na C3, na C5, mas você está penando na C4 e na C1, cara, é isso que você vai ter que enfrentar. Tem que enfrentar. E eu tô te falando isso porque a gente muitas vezes olha para uma competência e fala, nossa, aquilo vai me dar tanto trabalho, e a gente vai empurrando aquilo para frente. Maluco, a gente tem que cobrir o que nos falta. Quando a gente consegue fazer isso, a gente chega para a prova e não falta nada. Se você chega um momento do ano e aí você começa, né, e são estratégias que eu vou explicar também no curso, né, mas já fica aqui o bizu. Você começa a pensar em temas e fazer um breve planejamento mental, ou mesmo rabiscar um planejamento para esses temas, sem escrever sobre todos, só para ver como que você desembolaria diante desses temas. E aí você vê que tem alguns temas que você não consegue, você junta os que você não conseguiu e você viu, pô, os piores para mim foram os temas de meio ambiente. O que você está entendendo? Está te faltando conhecimento sobre meio ambiente para poder fazer essa discussão. Vá atrás desse conhecimento, beleza? Na sua correção, o que está te faltando é um pouquinho mais de articulação na virada, na costura com o tema no final. Isso está te tirando os 200 pontos na competência 3. Se o que está te faltando é um pouquinho mais de clareza na hora de marcar o detalhamento, está colocando em risco a sua competência 5, só me interessa o que não é meu, até que não restar nada no que se refere à redação Enem, que a gente precise, né, ir para além. Beleza, senhoras e senhores? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma olhada no tema da redação do Enem do ano passado. Sei que pode te dar um gatilho aí, ó, mas respira fundo que vai ser maneiro, tá? Vale a pena. Nós vamos passar texto a texto aqui, porque eu quero te mostrar o procedimento que eu assumi para poder escrever uma redação no Enem nesta prova. Eu fiz amplo diálogo com os textos motivadores, tá? Eu trouxe 2 repertórios diretamente pertinentes para o tema, e eu trouxe um repertório em que eu marquei a pertinência por meio da articulação. Nosso tema foi perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira. Eu não vou fazer a leitura completa dos textos motivadores, mas vou destacar alguns pontos aqui só para a gente ter, tá, informações base que dialogam com o texto que foi, ao fim das contas, produzido. Em 2022, o total de pessoas com 65 anos de idade ou mais no país chegou a 10,9% da população, com alta de 57,4% frente a 2010, quando esse contingente era de 7,4% da população. O que está sendo apontado aqui é o aumento da população idosa no Brasil. O texto como um todo vai falar sobre isso, e é o fator fundamental que a gente tem que levar em consideração. A perspectiva acerca do envelhecimento não é apenas uma questão individual, eu vou envelhecer, mas coletiva. A população brasileira como um todo está ficando mais velha, tá? Isso já te enseja várias reflexões. É nessa hora, tu tá lendo aí a prova do Enem, eu vou te dar esse bizu. O que você vai fazer? Tu vai grifar o que é importante. Pensei, nossa, realmente está todo mundo ficando mais velho, eu vou gastar mais com a saúde, talvez eu gaste mais com a aposentadoria. Vai anotando, puxando setinhas do texto e anotando o que é relevante, porque isso vai fazer toda a diferença, tá? O meu texto 2, pô, maneirinho, texto 2 fala sobre o movimento na internet que colocou em questão o pictograma do idoso. Esse negocinho aí da bengalinha, né? Era a maneira como a gente indicava local preferencial para idoso no passado. Pô, bem paia, né?
botou o idoso aí, passou de 65 anos, então tu tá encurvado na bengalinha. Isso daí, de certa maneira, cria uma imagem do idoso que não é compatível com o que a gente vive hoje. Então, houve, né, uma proposta e foi aceita de alterar esse pictograma pela pessoinha com 60 a mais. Tá bom, ué. É uma pessoa idosa. 60 a mais não é definido pela sua idade? Você ser idoso é definido por você andar encurvado e bengala? Não é. Você percebe como é que isso, de certa maneira, reforça uma imagem negativa do idoso? Vou voltar nisso no meu texto, tá? Vem aqui mais um pouquinho comigo. Texto 3 vai ser um texto mais intimista, vamos colocar, né? Olha só como é que ele vem. A velhice é tempo de se retratar consigo mesma, de falar da doença, da sexualidade, do tédio e da liberdade de não se encaixar mais nas expectativas sociais. A velhice não é doença, é destino, escreve Rita Lee. Mas ela mesma mostra que esse destino não é sinônimo de mero encaminhamento para o fim. É campo de novas escolhas, inclusive de desafiar estereótipos reservados para essa fase da vida. Olha só, ela segue falando da Fernanda Montenegro, que aos 95 anos oferece, né, memórias, nas suas memórias, reflexões sobre a velhice e diz: a velhice é um tempo em que a vida já foi vivida e por isso mesmo pode finalmente ser olhada de frente, sem o pânico do ineditismo. O que esses textos colocam? Eles jogam luz sobre a vida subjetiva do idoso, a possibilidade do idoso de continuar tendo sonhos, desejos, vontades, de ser uma pessoa complexa, com a sabedoria acumulada ao longo do tempo. Então, o texto, você tá vendo? Os textos motivadores do Enem sempre te ajudam, cara. Eles estão ali para te ajudar. Eles acionam reflexões e saberes que vão ser importantes para você escrever o seu texto, tá? E te ajudam a lembrar, inclusive, de repertórios que são seus, que você carrega consigo. Texto 4 traz a reflexão sobre o estereótipo do velho ativo, né? O idoso que é saudável, que está atuando, que está vivendo a vida normalmente e muitas vezes trabalhando ainda, né? E isso está reduzindo, esse estereótipo está se ampliando em relação ao idoso que fica inativo, o aposentado que está lá livre, né, da obrigação de continuar trabalhando. Aí eu tenho então um infográficozinho que mostram como que eu tenho idosos que participam da renda doméstica, né, da geração da renda doméstica, e aí eu tenho o texto 5 e o 6, que são os últimos. O texto 5 é muito interessante porque é um texto literário, ele chega numa vibe semelhante, né, do texto anterior, ele é mais subjetivo, ele tem um olhar, né, de caráter mais literário com relação à velhice, e o quarto ele já é mais objetivo porque ele vai mostrar como que marcadores sociais determinam o quanto você vai viver. Mostra como que lugares que são mais pobres, privados de direitos básicos, de serviços fundamentais, são lugares que muitas vezes têm uma reduzida expectativa de vida com relação a áreas nobres, ocupadas por populações engenheiradas, providas dos devidos recursos e serviços básicos, beleza? Então isso daí traz uma dimensão social para a velhice. Nem todos podem se preparar para a velhice de uma mesma maneira. Eu também segui nessa linha ao longo da minha redemption. Então vocês vão perceber que eu não falei de todos os textos motivadores, não dialoguei com todos os textos motivadores, você não tem obrigação nenhuma de fazer isso. Mas eu conversei com eles. E isso é maneiro, por quê? Porque isso mostra para o seu corretor que você conseguiu incorporar aquelas reflexões e adicionar coisas próprias. Olha só como fica a minha redação. Os indígenas chavantes se notabilizam pelo valor atribuído aos mais velhos, os quais são considerados dobras no tempo pela capacidade de transmitirem vivências passadas e conhecimentos acumulados. Os indígenas chavantes têm essa lógica da dobra do tempo, que se relaciona com várias comunidades tradicionais brasileiras que, na maior parte, né, do tempo em que estavam conformadas, em que existiam enquanto comunidades, eram ágrafas, ou seja, não tinham acesso à escrita. Como a escrita é a maneira de materializar saberes, conhecimentos e perpetuá-los para as próximas gerações, sem essa tecnologia que a gente usa hoje, a tecnologia central de transmissão de saberes era a oralidade. E quem que fazia isso? Eram os mais velhos para os mais jovens. Então usava-se da oralidade para se transmitir aos mais jovens os saberes fundamentais sobre o que havia acontecido no passado, sobre a cosmogonia, a visão de mundo, né, daquela comunidade, sobre o que era fundamental para que esse jovem pudesse entrar, né, na vida, na comunidade tradicional. Entre o chavante, inclusive, o ritual de passagem dos jovens para chegarem à vida adulta é mediado pelos anciãos da tribo e, como dobras do tempo, eles são pessoas que são capazes de se dobrar no passado e trazer informações que esses mais jovens jamais poderiam acessar, né, sem que houvessem a mediação da tradição oral contada pelos anciãos. Então, chique, né? Trouxe uma parada aí bem dentro da questão dos idosos. Porém, em contraste com essa perspectiva, os mais experientes não são respeitados na sociedade brasileira. Eu terminei de contextualizar o tema, tá? Eu trouxe o chavante e falei, ó, em contraste com isso daí,
os mais experientes, já estou usando mais experientes ali para tomar um cuidado, não ficar repetindo idoso, e de que eles não são respeitados. O tema está posto. Né? Estou falando de idosos na sociedade brasileira, hoje já problematizei. E aí eu vou trazer a minha tese. Por que eles não são respeitados? Pois sofrem discriminação por causa da idade. Então minha primeira discussão vai se referir ao etarismo, ao preconceito contra eles, e frequentemente encontram desafios para envelhecer com qualidade pela privação de recursos básicos. Olha só, muita gente deu um mole aqui nesse texto. Por quê? Porque chegou na redação, o tema era perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira. A pessoa fez uma redação inteira de etarismo, de preconceito contra a pessoa idosa. Não é esse o tema. Então, tu vai receber uma penalidade sensível, né? Uma vez que você não conseguiu dar conta do tema como um todo. Aqui eu vou falar de etarismo. Ó, o meu tópico 1 é etarismo. E o meu tópico 2 vai ser a dificuldade de envelhecer diante da falta de recurso. Eu estou dialogando com o último texto, que vai falar sobre, né, diferença social e como isso se manifesta no envelhecimento. Olha só, eu marquei um porém, eu marquei um pois, são conjunções que eu usei. Eu marquei a contextualização e eu marquei os tópicos. Essas e outras marcações estão em todos os textos das aulas, para a gente ver o tempo inteiro como que certas coisas são iguais. Vocês vão ver textos super diferentes um do outro, mas todos eles têm as mesmas marcas fundamentais que os configuram como redações compatíveis com o que o Enem quer ver. Beleza? Vem um pouco mais comigo. Começa o primeiro argumento. Ó. De fato, há flagrante preconceito contra a terceira idade, o qual é denominado etarismo. Então, falei da discriminação contra os mais velhos, eu reitero isso. Então, o meu primeiro tópico frasal. Ou seja, a primeira frase do meu primeiro argumento. Repete a ideia central do tópico 1, com palavras ligeiramente aí diferentes. E eu vou, desse modo, pulei uma frase. Tal prática, qual prática? O etarismo. Mas você não usou uma conjunção? Claro que não. Quero continuar falando do etarismo. Ó. Então, tal prática, o etarismo, consiste na depreciação dos idosos com base na presunção de que seriam incapazes de realizar certas tarefas, visto que estariam supostamente velhos demais. Então, aquela coisa de você falar, não, pô, isso daí não é pra velho fazer, não. Pô, você não acha que já tá muito idoso para você fazer isso, né? Então, o etarismo é esse preconceito relacionado com a idade do indivíduo. Olha só, a primeira coisa que eu fiz no parágrafo foi fazer a articulação do preconceito especificamente com o tema. Colei com o etarismo, expliquei o que é, claramente se relaciona a idoso. Você concorda comigo? Aí eu sigo. Desse modo, eles são alvos de violência simbólica, conceito do sociólogo Pierre Bourdieu, que se refere à exclusão de grupos por meio de discursos, imagens estereotipadas e atitudes que os inferiorizam. Cara, esse Bourdieu, violência simbólica, é um repertório fantástico e ele tem maior risco de tu usar como repertório de bolso. Tu chega num teminha aí, sei lá, o tema é violência contra a mulher. Aí você só fala, a violência, a mulher ela sofre não apenas violência física, mas também violência simbólica. Porque de acordo com Pierre Bourdieu, a violência simbólica é uma violência que é invisível e que se exerce contra grupos minoritários, faz com que haja ofensas no plano do discurso, exclusões. Tá, mas como que isso acontece no caso da mulher? Você tem que dizer, você tem que mostrar isso, né? Inclusive eu usei violência simbólica em 2015, na redação que eu fiz no Enem sobre violência contra a mulher. E aí, além de eu apresentar o conceito de violência simbólica, eu digo o seguinte, isso se manifesta em frases como, por exemplo, como é que era? A mulher, o homem pode não saber porque está batendo, mas a mulher sabe porque está apanhando. Uma frase da cultura popular que é horrenda, né? E que eu uso para comprovar que existe violência simbólica contra a mulher. Veja, há discursos que se perpetuam. Aqui eu fiz a mesma coisa, ó. Tá comprovado. Eu primeiro falei o que é o etarismo, que é o preconceito contra o idoso, expliquei como que ele funciona, e aí eu venho com o Bourdieu e falo, pô, isso aí é violência simbólica. Por quê? Porque a gente tá metendo imagens estereotipadas. Olha como é que eu ainda fecho, cara. Olha só que lindinho. Exemplo disso é o ultrapassado e felizmente substituído recentemente pictograma referente aos idosos, que os retratava como frágeis e dependentes de uma bengala. Mano, eu puxei o texto motivador, fiz articulação clara com o tema, dizendo, tá vendo essa violência simbólica? Era o que acontecia quando você tinha ali o idosinho na bengala, que foi substituído agora. Então, articuladíssimo. Isso é fazer pertinência, você tá entendendo? É tu mostrar realmente que uma coisa está articulada com a outra, que está relacionada com a outra. Então, só jogar, aí você tá entregando nas mãos do Senhor. E aí o Senhor não vai poder fazer nada, porque quem vai corrigir é um cara, é uma mulher, é alguém que é tão humano quanto nós dois, beleza? Então segue mais um pouquinho comigo. Além disso, usei um conector para somar os dois argumentos, clássico, né? Muitos cidadãos não conseguem viver a velhice com qualidade devido à pobreza. Mais uma vez o tópico frasal que desdobra aquela ideia, né? De que há diferença social na maneira, na possibilidade de viver a velhice.
A esse respeito, eu sigo o gerontólogo Alexandre Kalash, presidente do Centro Internacional de Estudos da Longevidade no Brasil, afirma que o brasileiro não se prepara para a terceira idade, uma vez que os rendimentos do trabalho são em milhões de famílias inteiramente consumidos para a subsistência. Maluco, eu meti um gerontólogo. Esse aqui é um repertório integralmente pertinente. Trouxe um cara que é um médico de idoso, maluco. E não só um médico de idoso. O cara é autoridade no Brasil. Você pode procurar aí o Alexandre Kalash. Se você estudou, deu uma pesquisada forte sobre idoso e etarismo, tu bateu com o texto dele, tá? Porque ele tá dando entrevista tudo quanto é lado, ele é um cara que é realmente uma voz muito ativa nessa discussão. Então Alexandre Kalash é trazido aqui para minha discussão, por quê? Porque entre as coisas que ele diz é que o brasileiro tem dificuldade de se preparar para a terceira idade, né? Ele aponta que a solidão é o maior medo do idoso no Brasil, ele destaca essa coisa de que agora um novo padrão de idoso, que é um idoso ativo, um idoso que quer continuar vivendo a vida, ter experiências diversificadas. Então Alexandre Kalash, referência belíssima, tá lindo aqui no texto. Então, trouxe ele para cá e marquei claramente. Muitas pessoas não conseguem se preparar para a terceira idade porque gastam o dinheiro todo sobrevivendo. Assim, há um contraste entre ricos e pobres no que se refere ao envelhecimento, de modo que estes não possuem recursos necessários para uma fase da vida que exige muitos cuidados, ao passo que aqueles estão melhor amparados financeiramente. Aqui eu usei uma estratégia mais sofisticada, um pouco mais complexa de retomada. Mas por que eu fiz isso? Eu fiz isso para evitar ficar repetindo idoso. Vocês viram que eu consegui até, né, fazer uma sequência muito boa aqui sem repetições. Mas eu usei todas as estratégias, né, que eu tinha disponível. Vocês vão ver, aí eu não lembro em qual aula, tá? Mas daqui mais para frente um pouquinho, a aula específica sobre como evitar repetição. Beleza? Pra gente conseguir ter todas as estratégias à mão e não ficar sofrendo. Qual que é o sinônimo dessa palavra? Tá? Então, aqui, olha só como é que foi usado. Há um contraste entre ricos e pobres. De modo que estes... Quem são estes? Pobres. O estes retoma o termo mais próximo, né? No caso, pobres. Estes não possuem recursos, enquanto aqueles... Quem que são aqueles? Os ricos, que é o termo mais distante. Enquanto aqueles estão melhor amparados financeiramente. Fiz a coesãozinha na manha, tudo sob controle. Parto, portanto, para o meu parágrafo conclusivo. Que, inclusive, começa com a palavra portanto. Aí, ó. Tudo sempre marcado, tá? Cada pedacinho aí da intervenção marcadinho para tu enxergar, ficar familiarizado e saber exatamente o que você tem que fazer. Portanto, é preciso combater o etarismo e garantir dignidade para a velhice. Fiz a retomada aqui da minha tese. Combater o etarismo, porque o preconceito contra os idosos é o meu primeiro tópico. Garantir dignidade, porque o fato de que nem todos têm dinheiro suficiente para poder viver a velhice é o meu segundo tópico. Para tanto, cabe à mídia, esse é o meu agente, principal difusora de informações do país. Esse detalhamento aqui, se você virar e falar, cabe à mídia, que é responsável por emitir informação, que é isso não, mentira. Por exemplo, cabe à televisão. Bom, não trouxe um exemplo bom aqui não, desculpa. Porque normalmente a gente faz isso com o governo. Quando você vira e fala assim, o Ministério da Saúde, responsável pela educação no Brasil, se você meramente descrever aquilo que você colocou como agente, você não vai pontuar. Aqui, a mídia é a principal difusora de informações. Mas não é a internet? Não, a pesquisa brasileira de mídia ainda coloca, tá? A mídia televisiva, sobretudo, à frente. Então, cabe à mídia, principal difusora de informações do país, reconfigurar a percepção sobre a terceira idade. Essa é a minha ação. O que eu vou fazer? Como? Por meio de ficções engajadas que coloquem em evidência o potencial dos mais velhos. Então, não vai ser a mídia, não vai ser a televisão? Então, bota uma novelinha aí, mostrando o idoso, né? Dono da própria vida, protagonista, fazendo o que quer, parará. Tivemos aí Vale Tudo, né? Vale Tudo foi uma novela de vários idosos, né? Em posição de protagonismo. Maneiro, né? A fim de dirimir preconceitos, reduzir preconceitos e, com isso, referendar o pensamento do Chavante. Lá, maluco! Retomei a introdução lá de cima, do nada. Você nem lembrava do Chavante, eu cheguei aqui, pra gente reduzir o preconceito e com isso fazer com que o pensamento do Chavante funcione, com que os idosos sejam valorizados no Brasil. Mano, isso aqui é diferencial para nota máxima. Você costurar o texto inteiro, o Chavante tá lá, mas o Chavante não é um mero acessório, realmente faz sentido, porque se eu respeitar o idoso, o Chavante, eu vou me aproximar da cultura do Chavante. É diferente de você chegar no final e falar assim é a utopia do Moros, francamente, né, gente? Bom, ademais, e aí eu fecho com mais uma intervenção. Olha, o governo deve prover assistência preferencial aos idosos pobres, garantindo-lhes seus direitos. Essa intervenção não está completa. Está solta aqui por quê? Porque eu não posso terminar o meu texto ignorando a questão da diferença social entre os idosos. Se eu falei isso na minha redação, meu amigo, minha amiga, eu tenho que fechar isso. Senão vai ficar jogado ao léu.
Beleza, senhoras e senhores? Espero que vocês tenham gostado dessa aula de número 00, que realmente inicia, traz aí as ideias iniciais para começarmos os nossos trabalhos. Um beijo e um queijo para você. Aula que vem a gente vê repertório, aula que vem a gente traz alguns conceitos, a gente fala de Constituição, pode citar a Constituição, minha gente? Vamos ver na aula de número 1.